agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Quantos amam a palavra de Deus? Uhul, ela é a nossa vida, né? É a pessoa de Jesus, óbvio, né? Você sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido com a própria palavra é ser uma pessoa... Opa! Pegou, hein? Ser uma pessoa paciente. Porque Deus trabalha de maneira contínua, consistente, mas nós temos que ter paciência, Ele está trabalhando na nossa vida. Eu quero garantir que se você tem um coração aberto, e você tem ouvido de maneira contínua a palavra, você tem crescido, você tem sido transformado. É assim que funciona. Porque Deus trabalha ao longo dos anos, gente. Aquele que começou boa obra, no próximo mês. Não! Porque Ele pega toda a nossa vida e faz isso ao longo da jornada da nossa vida. Para nós compreendermos o propósito, por que nós estamos sobre a face da terra, o plano que Ele tem para nós. Em Jeremias diz que os planos dele são fantásticos, maravilhosos. Você olha os homens do passado que andaram com Deus, você vê onde eles chegaram. Olha o trabalho maravilhoso de Deus. Ele tem preparado isso na tua vida, hein? Fala para o teu irmão, na tua vida, Ele tem preparado isso. Ele tem uma proposta, um plano maravilhoso. E aí Jesus fazia isso sempre, está lá em Marcos, Ele ensinava no decorrer do seu doutrinamento, das verdades que precisam estar no nosso coração. De manhã, se você não esteve aqui, eu estou falando sobre essa mentalidade da verdade que precisa estar inserida em nós, para que a gente possa identificar aquilo que não é verdade, é um engano. E o propósito do engano é te levar para o erro. E se eu ando no erro, a minha vida não dá certo. Eu estou cansado de ver isso, gente, pessoas super preparadas, com dons, com talentos, mas no noves fora da vida tem uma vida miserável. Porque no momento de fazer escolhas e tomar decisões, é simplesmente aquilo que está na sua cabeça, ou com base nos sentimentos, aí sai executando uma opção de coisa. E parece que as coisas ficam piores. Não é uma questão de sorte andar com Deus, sabia disso? Aprenda aí, você está aqui nessa noite, não é uma questão de sorte. É uma questão de nós seguirmos, andar com Ele. Eu nunca vi Deus colocar ninguém numa furada. Que legal, né? Olha que privilégio. Jesus está adiante de nós, João capítulo 10, e nós, ovelhas, o seguimos porque reconhecemos a sua voz. Então, a importância da palavra é que eu a reconheça e por ela eu viva. Quem está pegando? Então esse é o assunto, hein? Eu estou falando sobre o descanso da fé. Vai dormir assim lá no raio que o parta esse cara, olha aí. Quantas semanas a gente está conversando sobre isso? Mas é exatamente isso, o entendimento da verdadeira crença. Põe o homem numa posição de descanso porque ele tem confiança que Deus trabalha na sua vida. Sabe que às vezes falar sobre isso por causa da religiosidade, as pessoas acham que a gente bota Deus para trabalhar, como se a gente mandasse nele. Eu só quero ler um versículo só para te provar que exatamente é isso que Deus espera. Que eu deposite confiança nele para ele trabalhar na minha vida. Eu vou te falar isso. Ele tem prazer em trabalhar na sua vida de cima a baixo. O aleluia foi pouco, mas tudo bem. Então olha lá, Isaías 64:4. O que está escrito? Você já sabe, foi um verso profético que desde o início a gente vem falando. Livro de Isaías, Velho Testamento. Quem está do teu lado aí, está procurando em Apocalipse, ajuda aí. É assim mesmo, você vai aprendendo. Então, Isaías 64, verso 4. Nunca se viu Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam, tem expectativa, confiança, põe confiança nele. É impressionante, mas você olha para o passado, você vê um Deus trabalhando na vida do seu próprio povo, quando o povo entregava para ele as situações que vivia. Nos combates, naquelas guerras todas, naquilo tudo que Deus levando até a terra da promessa, ou na conquista da terra da promessa, você vê um povo depositando confiança nele. Olha que legal, 2 Crônicas capítulo 20, no verso 20, tem um verso que eu amo, diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E olha só, que declaração é essa? No momento em que o povo mais precisava, porque ele estava sendo atacado por 3 povos que se uniram para lutar contra Israel, olha só. Na humanidade não tem como, derrota. Mas olha, Josafá chegou e disse assim: meus olhos estão postos em ti, Senhor. O que ele quis dizer com meus olhos estão postos em ti? Olha, eu espero de ti
e você nos livre. Dito e feito, aconteceu esse livramento ou não aconteceu? Então, crede no Senhor vosso Deus, estareis. Esse é um posicionamento do qual o inferno ele detesta que você tenha, que você realmente confie no Deus a quem você serve. Um Deus que deu a vida por mim e por você. De uma coisa você pode ter certeza, a palavra de Deus não falha. Tudo falha, mas esse livro não. É a verdade. Bom, nós estamos falando aí sobre dar crédito, Hebreus capítulo 3. Dar crédito à verdade. Não é isso que a gente vem conversando? Porque dar crédito à verdade tem que ser a nossa prioridade. Olha, essa série é interminável, hein, gente? Porque tem gente nova, você está aprendendo, você está renovando a sua mente com esses fundamentos. E nós sabemos que quando o autor ao livro aos Hebreus, ele escreve o capítulo 3, ele está falando da falha que aconteceu no próprio povo de Deus de não entrar naquilo que Deus já havia preparado para eles, que é a terra do descanso. Bom, por que eles não entraram? Porque eles não deram crédito. Daí então ele está referindo uma palavra que está lá no livro de Salmos, no verso 7, dizendo: olha, quando você ouvir a voz de Deus, se hoje ouvirdes a sua voz, eu venho falando isso para vocês, não endureça o teu coração. E essa palavra aqui tem um sentido no original de não dar crédito, de se recusar a crer. Ou seja, você ouve algo de Deus, mas você não dá crédito. E aí eu caio naquela cilada de ser uma pessoa que ouço a verdade, mas não dou crédito nem crença, então eu caio na incredulidade. E aí olha só, no verso 12 Deus diz: Elinho, não permita que isso aconteça no teu coração, esse perverso coração de incredulidade, não dá crédito à minha palavra, porque eu vou acabar o quê? Afastando, isso me afasta da manifestação do Deus vivo. De uma coisa você tem que aprender: Deus trabalha com base em crença. Ele não trabalha simplesmente porque há uma necessidade da minha parte, ou porque há uma angústia, uma situação. Temos que depositar confiança nele. Se nós cremos que ele é aquilo que ele diz que é, então ele se torna aquilo na nossa vida. Diga aleluia. Essa é a chave, gente, que abre todas as coisas. E a gente vem conversando sobre isso. Tamanha a importância disso, né? E aí no capítulo 4, nós lemos lá, e ele faz esse paralelo, trazendo a mensagem que foi dada para o antigo povo, povo de Deus que não entrou na promessa. Ele diz lá assim, olha: porque também a nós, verso 2, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, falando do povo do passado. Mas a palavra que ouviram, olha só, a palavra que ouviram, quantos estão ouvindo aqui a palavra nessa noite? Olha a importância do teu coração afinado com a palavra. Esse é um cuidado que eu mais faço na minha vida, é ouvir a palavra e ter um coração próprio para recebê-la. Isso é algo que você faz, eu também. Então escuta, a palavra que ouviram não foi aproveitada porque não foi acompanhada por fé. Grifa isso na tua Bíblia. Não foi acompanhado por fé naqueles que ouviram. De nada adianta. Você lembra um pouquinho quando Jesus caminhava sobre a face da terra? De tantas pessoas que ele operou milagres, a boa parte deles, a maioria, depositou crença, confiança. E aí no verso 4 diz: nós porém que cremos, então nós demos crédito. Diga, eu dei crédito à palavra. Só que agora a gente tem que manter isso de maneira contínua. Então, quando eu e você damos crédito, a Bíblia diz que nós entramos aonde? No descanso de Deus, na certeza de que Deus ele cumprirá a sua palavra na minha vida. Diga aleluia. Quanto mais paz e descanso você tiver, eu sei que você está em fé. Preste bem atenção, o nosso comportamento logo mostra. Por exemplo, desespero não faz parte da nossa vida mais, porque ele tomou posse da nossa vida, ele comprou, e ele agora diz para mim ali: eu cuido de você. Pastor, mas eu não estou vendo ele e tal. É crença? Mas ele cuida, diga aleluia. Jesus diz lá em Mateus 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e tudo aquilo que eu fico ansioso vos será acrescentado. É demais. Daí então vamos aqui a Marcos 16. Eu sempre preciso falar sobre isso, porque isso aqui é algo que nós temos que estar atento, dia após dia na nossa vida. Mateus capítulo 16. Marcos, olha aí.
Então, Jesus já havia ressuscitado e ele tinha previsto isso, já tinha falado para os discípulos. Mas os cabras não creram. Verso 11. Estes então, ouvindo que ele vivia e que fora visto por Maria, não acreditaram. Verso 12. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas os demais, olha só, aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito. Ou seja, Jesus se encontrou com dois a caminho do campo, está no verso número 12. Eles viram o Senhor, foram falar com o resto dos discípulos, os discípulos disseram o quê? Não deram crédito. Aí Jesus aparece a todo mundo. Aí ele já começa assim, no verso 14, diz assim: tem que ter uma paciência. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. E o que ele fez? Ele corrigiu, ele censurou o quê, gente? O quê? A incredulidade. Olha como está escrito aí, a dureza de um coração que se recusou a acreditar, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não me pergunte, mas essa é a nossa relação com Deus. Você não toca, você não sente, mas Ele é real, está aqui no nosso meio, e a sua palavra se cumpre na nossa vida por crença. E crença não é cabeça, é um coração disposto a acreditar que Ele é Deus, Ele é a verdade. Não se prova isso. Quando alguém vem conversar contigo sobre a Bíblia, você diz: não, mas a Bíblia eu não acredito. Então não tem nem como conversar. Porque se a Bíblia é Deus e é a palavra de Deus, não tem nem como a gente iniciar uma conversa. É o crédito a essa palavra que faz toda a diferença. Está pegando isso? Legal, então vamos continuar. Não sei nem onde eu botei o controle, acho que eu não peguei, me ajuda? Joga aí, Thalita, para mim. Eu venho falando sobre o porquê dar crédito à verdade deve ser a nossa prioridade. Eu falei sobre isso, porque em nenhum outro lugar você vai aprender sobre a verdadeira fé, a não ser na igreja do Senhor. Escuta, a igreja do Senhor tem a verdade, ela nasceu da verdade de Jesus, da cruz do Calvário. Então ela tem para ensinar, é a igreja do Senhor, o próprio Senhor ensina. Eu já conversei sobre isso aí, depois você assiste. Por que eu tenho que dar crédito à verdade? Deve ser a nossa prioridade. Eu falei sobre isso, que fé é um estilo proposto por Deus. O justo, todo dia, acreditando. Muito legal. Uma outra coisa que eu tinha falado, esse foi o último. Porque se eu e você desejamos alguma coisa de Deus, será por fé, essa é a nossa prioridade. E eu li algumas passagens aqui com você sobre isso. E eu tinha falado sobre isso aqui, terminando. Não existe nada que venha de Deus para o homem se não for pela fé. A nossa abordagem é o quanto eu estou disposto a acreditar. Se o meu coração ouve a verdade e abraça, pronto, a transformação começa a operar na tua vida. Gente, não é demais isso? Que Deus não te pega na gravata, mas Ele espera que você abra o teu coração e creia nele. O que Ele falou para Tomé? Bem-aventurados que não viram mais? Então agora, entende uma coisa que eu quero que você tenha cuidado em relação a isso aí? Não existe nada na nossa vida que não venha por fé. Agora, tome cuidado, porque se nós iniciamos por fé, nos tornando novas criaturas, diga aleluia. Só que agora, como novas criaturas, eu tenho que manter a minha crença. O que a gente vê de um modo geral é que uma boa parte da igreja professa uma fé, mas vive um outro fundamento. O velho fundamento da velha criatura, baseado no que sente, no que vê. E nós vamos descartando então às vezes o poder de Deus em atuar na nossa vida, porque a situação é tão impossível de ser transformada, ela é tão doida, é tão assim, eu não vejo a menor possibilidade. Isso acontece com a gente porque é o homem natural. Quando a gente não vê uma possibilidade de transformação, mudança, o negócio dá nó no nosso neurônio. Aí Jesus chega: Elinho, esquece o neurônio e abre o teu coração para crer em mim. Pronto. Entende? Não sou eu responsável por dar solução, ou pensar, ou imaginar algo que possa acontecer, uma chance real do ponto de vista natural de dar certo. Não, é a intervenção de Deus crendo nele. Num Deus que te ama e ama a mim também. Diga aleluia. Gente, isso aqui é muito legal. Eu e você temos que cuidar. Não importa se você tem 10 anos que você é nova criatura, 20, 30. Esquece esse detalhe, mas é o seguinte: mantenha o teu coração sempre crendo.
Pastor, mas olha, Jesus até disse que no final dos tempos a fé se esfriará de quase todos. Você fala assim, de mim não. O amor, né, se esfriará. O amor é depositar crença nele. De mim não. Porventura acharei fé quando vier. Jesus falou sobre isso. Vai encontrar em você e em mim. Diga aleluia. Porque é a única relação que nós temos com ele, gente. Entenda isso. Não professe uma fé que você todo dia não seja esse o teu fundamento. Não vai dar certo. Quem está pegando? Pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. Nem você o meu. Nós podemos trazer todos os problemas aqui, jogar aqui em cima e ficar olhando para eles e focar nos problemas. Eu jamais vou dar crédito a Deus. Porque as coisas que eu e você convivemos, elas são reais desse ponto de vista natural e a gente está vendo isso. Mas quando se trata dele transformar a nossa vida e trazer um milagre, é com ele, só crença. Diga aleluia. Depositada nele. Você está pegando, não está? Gálatas capítulo 2, deixa eu te mostrar algo. E esse é um cuidado importante. Quando o apóstolo Paulo, ele se encontra com a igreja dos Gálatas, e ele se encontra até com Pedro, ele começa a ver que o pessoal estava recebendo outra informação. Eles começaram na fé genuína, foram transformados porque creram, mas agora alguma coisa está sendo adulterada, o fundamento deles já não é mais a verdade. Não, eu preciso dar uma ajudinha, uma forcinha. Então eles começaram a dar uma força a Deus na sua jornada de fé, naquilo que eu posso fazer e tenho que fazer e tal, para poder Deus, então, Deus opera na nossa vida com base no que Ele é quando nós cremos. Se Ele diz que Ele é a tua assistência, Ele é. Se Ele diz que Ele é a tua cura, Ele é. Que mais? Quantas coisas, nós sabemos disso. Aí, o apóstolo Paulo, ele declara assim, quando viu que o pessoal estava meio perdido, saindo de um fundamento: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, ele repreendeu Pedro. Versículo 14 do capítulo 2 de Gálatas. Falei isso ou não? Então, vamos lá, Gálatas 2, verso 14, gente. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo o quê? A verdade. Ele teve que dizer, olha, Pedro, não é bem assim, cara. Então veja só, se a minha crença ela começa a não ser a verdade, daqui a pouco então eu começo a receber, eu paro de receber, as coisas não começam a acontecer na minha vida, porque um outro fundamento foi instalado. Você não faz ideia do quanto o inferno trabalha na tua crença para distorcê-la. Você não faz ideia quanto o inferno ele trabalha na tua vida e na minha, para nós não recebermos aquilo que de graça Deus já nos deu. E Ele não está chegando para mim para dizer assim, olha, se você for bonzinho essa semana, você recebe. Onde é que está escrito isso? Porque Ele já liberou tudo para a nossa vida com base simplesmente no amor dEle por mim. Ele não chegou para mim para dizer assim, Marcelo, o que tu tem para me dar? Aí eu vou te dar alguma coisa. Isso é a prova do amor de Deus. Se nós meditássemos mais, como Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você vai entender o amor de Deus, meu irmão, você vai ficar, Senhor, o que é isso? Mas o homem tem esse negócio, ele é meio orgulhoso, né? Ele tem que fazer uma coisinha para ajudar, tem que dar uma força. Mas a Bíblia declara em Efésios capítulo 2, não é por obras, é dom de Deus.
Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. No nosso site estão disponíveis os outros capítulos dessa série e você ainda pode adquirir as mensagens completas em CD e DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site exerçaçoafé.com.br.